Na manhã de 11 de setembro de 2001, o mundo parou. Imagens que pareciam saídas de um filme de desastre invadiram as telas de televisão. Aviões atingindo as Torres Gêmeas em Nova York, fumaça cobrindo o céu, pessoas correndo em meio ao pânico e o coração financeiro dos Estados Unidos desmoronando diante dos olhos de milhões de espectadores. Para muitos, foi o momento mais marcante da virada do século. Um divisor de águas que redefiniu não apenas a segurança global, mas também a maneira como enxergamos o poder, a política e a verdade. A versão oficial foi rápida em se consolidar. Um grupo de extremistas da Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, teria planejado e executado o ataque, sequestrando aviões e transformando-os em armas contra símbolos de poder americano. Em resposta, os Estados Unidos declararam guerra ao terror, invadiram o Afeganistão e, anos depois, o Iraque. Mas, conforme as cinzas se dissipavam e as investigações avançavam, perguntas incômodas começaram a ecoar. Será que a história foi realmente tão simples? Ou havia algo escondido por trás daquela tragédia? Entre as primeiras dúvidas levantadas estava o colapso das torres. Engenheiros e especialistas em demolição apontaram que a queda dos edifícios se assemelhava mais a uma implosão controlada do que ao resultado do impacto de aviões. As estruturas desabaram em velocidade próxima à queda livre, algo difícil de explicar sem explosivos estratégicos. E quando o prédio número 7, que nem sequer foi atingido por aeronaves, também veio abaixo no fim do dia, a sensação de que havia mais perguntas do que respostas só aumentou. O caso do Pentágono também gerou questionamentos. O ataque oficial dizia que um avião comercial havia atingido o coração militar dos Estados Unidos, mas registros fotográficos mostravam um buraco pequeno demais para comportar o impacto de uma aeronave daquele porte. E destroços significativos eram quase inexistentes. Para os críticos, as imagens não batiam com a narrativa apresentada. E isso alimentou teorias sobre um possível míssil ou até mesmo um ataque interno, disfarçado de ato externo. Somam-se a isso relatos de testemunhas que ouviram explosões nos andares inferiores das torres antes dos desabamentos, além do fato de que exercícios militares simulando sequestros de aviões estavam acontecendo justamente naquela manhã, confundindo o sistema de defesa aérea e atrasando reações que poderiam ter evitado parte da tragédia. Coincidência ou conveniência? Essa é uma pergunta que ressoa até hoje. Outro ponto polêmico foi o anúncio do então secretário de Defesa, feito um dia antes dos ataques, revelando que o Pentágono não conseguia contabilizar mais de 2 trilhões de dólares em seu orçamento, um valor astronômico que simplesmente desapareceu dos registros. No dia seguinte, o mesmo prédio que guardava parte dessas informações foi atingido. Para alguns, isso não passou de ironia cruel do destino. Para outros, soou como uma oportunidade perfeita para apagar rastros. E quando olhamos para a política externa, percebemos como os ataques se tornaram a chave que abriu portas para guerras longas e lucrativas. O Afeganistão foi invadido sob a promessa de caçar terroristas, mas o conflito se arrastou por 2 décadas, alimentando contratos bilionários de defesa. Já o Iraque foi atacado com base em acusações de armas de destruição em massa, que nunca apareceram. O resultado foi a queda de Saddam Hussein e um Oriente Médio ainda mais instável. Nesse cenário, não é difícil entender por que tantos acreditam que os atentados serviram como justificativa para agendas que já estavam em andamento. Vale lembrar que planos semelhantes já haviam sido cogitados no passado. A Operação Northwoods, revelada anos depois, mostra que o governo americano chegou a elaborar propostas para encenar ataques contra a sua própria população a fim de justificar uma intervenção em Cuba. Se essa ideia esteve em pauta durante a Guerra Fria, por que não imaginar que uma versão moderna poderia ter sido adaptada décadas mais tarde? Enquanto isso, associações de engenheiros, acadêmicos e grupos independentes continuaram pressionando por novas investigações. Documentários foram produzidos, alguns alcançando milhões de visualizações e mantendo viva a chama da dúvida. A grande mídia, no entanto, tratou boa parte dessas vozes como teorias absurdas, fruto de imaginação fértil ou desinformação. Mas será que desacreditar quem questiona
é a melhor resposta. Afinal, se a narrativa oficial é realmente sólida, não deveria resistir ao escrutínio? É curioso observar como, fora dos Estados Unidos, essas versões alternativas ganharam diferentes contornos. Em alguns países do Oriente Médio, teorias apontavam para Israel, reforçando discursos já carregados de tensões políticas e religiosas. Outras culpavam diretamente monarquias árabes. A tragédia, de repente, virou uma tela em branco, onde cada um pintava o inimigo que mais lhe convinha. Isso nos faz pensar, será que essa multiplicidade de narrativas não é também um reflexo das lacunas e contradições deixadas pela investigação oficial? Nos anos que se seguiram, a desconfiança cresceu. Redes sociais e fóruns online se tornaram palco de debates intensos, espalhando versões alternativas a cada nova descoberta ou omissão. Artistas, políticos e até militares aposentados se arriscaram a levantar dúvidas publicamente, muitas vezes pagando o preço de terem suas reputações manchadas. Ainda assim, essas vozes não desapareceram. Pelo contrário, ajudaram a manter o tema vivo, como uma ferida aberta na memória coletiva. E ainda está a questão psicológica. Quando um evento de proporções tão gigantescas acontece, é natural buscar explicações que façam sentido. Para alguns, a versão oficial já é chocante o suficiente. Para outros, é justamente a sua simplicidade que soa estranha. Como um grupo relativamente pequeno conseguiu driblar as maiores defesas militares do mundo e executar uma operação tão precisa? Será que acreditamos na história porque ela nos conforta? Ou desconfiamos dela porque, no fundo, sabemos que o poder raramente mostra todas as cartas? O impacto do 11 de setembro vai muito além da tragédia. Ele moldou a política externa, alterou leis internas, expandiu programas de vigilância e consolidou um aparato de segurança que ainda hoje afeta a vida de milhões de pessoas. Mas o que permanece como um eco incômodo é a sensação de que a verdade, se é que existe uma versão única dela, nunca foi completamente revelada. E talvez seja justamente isso que mantém o tema vivo, mais de 20 anos depois. Porque quando uma história deixa tantas brechas, tantas perguntas sem resposta, ela naturalmente se torna terreno fértil para questionamentos. Alguns podem chamar de teorias da conspiração, outros preferem chamar de busca pela verdade. Mas no fim, o que fica é a certeza de que ainda há muito a ser entendido. O 11 de setembro não foi apenas um ataque. Foi um marco que moldou a forma como olhamos para governos, para a mídia e para nós mesmos enquanto sociedade. Ele nos mostrou que a realidade pode ser mais complexa do que qualquer narrativa pronta, e que questionar não é sinal de fraqueza, mas de consciência. E talvez essa seja a grande lição. Mesmo que não cheguemos a todas as respostas, continuar perguntando é essencial, porque só assim podemos nos aproximar, ainda que lentamente, daquilo que chamamos de verdade. No fim das contas, o que realmente aconteceu naquela manhã de setembro pode permanecer como um mistério para sempre. Mas enquanto houver quem questione, enquanto houver quem conte e reconte essa história sobre diferentes perspectivas, o enigma continuará vivo. E talvez seja exatamente essa busca que mantém a chama acesa. Não a certeza, mas a eterna dúvida. Não esquece de curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as nossas próximas investigações. Porque a verdade pode estar escondida nas sombras.